Continuando aqui a nossa videoaula da passadeira Duda, né, parte 2. Terminamos aqui, então, fechando, né, o nosso elinho, tanto desse lado quanto desse. Olha, tá fechadinho, depois a gente vai arrematar isso daqui. Aí, aqui, dentro do meu arquinho, a gente vai fazer 1, 2, 3 correntinhas. Aí, vai fazer 6 grupinhos de dois pontos altos, ó, contando com as 3 correntinhas que subimos, mais um ponto alto. Aí, fazemos 1, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Ó, 1, 2 pontos altos. Aí, a gente separa mais 1, 2 correntinhas e 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Ó, até agora a gente tem 5, mais um grupinho de 2 pontos altos, para formar 6. 1, 2. Aí, fazemos 1, 2 correntinhas de separação, somente aqui na divisória entre a curva e o primeiro ponto, tá? Aí, a gente vai fazer 2 pontos altos dentro desse primeiro arco aqui, ó, primeiro ponto alto do primeiro leque. E aí, a gente vai modificar o quê? Porque no tapete Duda, são 2 correntinhas e 2 pontos altos. Só que, como eu estou fazendo com ponto 8, com fio 8, perdão, eu decidi fazer aqui apenas com uma correntinha de separação. Uma para ficar mais justinho o trabalho e outra para que ele não fique embabadado. Lembra que eu falei para vocês que, no caso, se você sentir que seu ponto é muito apertado, você coloca 2 correntinhas. E se for muito largo, no caso do meu, que é um pouco largo, eu vou colocar apenas uma correntinha de separação. Aqui, você pode estar alterando entre 1, 2 e 3 correntinhas. Isso vai depender muito do seu ponto, se ele for muito apertado ou muito largo, tá bom? Mas aí fica ao critério de vocês, tá? A adaptação de vocês aí no ponto de vocês. Então, mais uma correntinha e 2 pontos altos dentro do próximo motivo de leque. Tá vendo? Então, aqui a gente vai fazer 2 pontos altos separados de uma correntinha em cada motivinho desses leques, tá bom? Ó, é só seguindo, descendo aqui a nossa carreira todinha de 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos, tá vendo? E assim a gente vai até chegar na outra ponta, onde a gente vai estar fazendo a outra curva exatamente igual a essa, tá? Então, eu vou estar aqui fazendo as minhas 2 pontos altos dentro de cada espacinho do meu leque, separados por uma correntinha. Isso eu vou descendo, né, até chegar aqui, ó, até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, ó, no último espacinho do meu leque, eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas de separação, e aqui fazemos mais os 6 motivos. Mas aí, eu vou fazer aqui, vou descer toda a minha carreira e volto quando eu tiver aqui pra gente fazer a outra curva, tá bom? Então, vou lá fazer os meus e vocês fazem os seus aí. E quando a gente chegar lá na outra curva, a gente dá continuidade ao nosso trabalho. Pronto, voltei aqui, ó, cheguei até a ponta, tá, da minha carreira aqui, ó, desci ela todinha em pontos, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Aí, cheguei aqui na minha ponta, né, fiz meus 2 pontos altos, agora, vamos repetir novamente, fazendo a mesma sequência que fizemos a curva do outro lado, que é 2 correntinhas,
Dentro da minha curvinha, eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Aí, aqui, ó, tá vendo que ficou a nossa ponta? Eu vou puxar aqui um pouquinho e já vou fazer a sequência do arremate dele, ó. Tá? Eu faço assim, gente, eu não sei se todo mundo faz, mas eu divido aqui, ó, metade, metade. Um eu passo por dentro e o outro eu deixo. E aí, ó, eu dou os 3 nozinhos bem forte, tá vendo, ó? 1, 2. Gente, desculpa, eu tive que dar um cortezinho aí na filmagem, porque na hora que eu tava puxando, eu derrubei aqui a câmera do celular, né? Eu consegui dar os 3 nozinhos, só que estourou, tá vendo? Um lado do fio, porque eu acho que eu usei muita força. Então, assim, ó, depois que eu faço os 3 nozinhos bem apertadinhos, aí eu pego e arremato rente ao fio, tá? E aí, fica assim, esse fiozinho que depois, quando a gente passar com o trabalho aqui por cima, ele vai desaparecer, tá bom? Mas é basicamente assim que eu faço os meus arremates e até hoje ninguém reclamou de ter soltado, né? Então, assim, ó, 2 motivos. Aí, eu vou fazer mais 4, ó. 1, 2 correntinhas. 2. 2 pontos altos. 2 correntinhas. 2 pontos altos. Ó, até agora a gente já tá com 4 correntinhas, né? Deixa eu puxar aqui meu fio. 4. 1, 2 correntinhas. 5 parzinhos. 2 pontos altos. Ó. 6 pontos altos aqui, né, dentro desse arquinho também. Aí, aqui, nós vamos fazer somente nessa 2 correntinhas. E vim aqui, ó. Tem que tomar cuidado, gente, pra não pular o espacinho, ó. Porque ele, como ele fica bem rente, ó, acaba achando que isso não faz parte, mas faz. Então, você, ó, vem aqui, ó, nessa parte aqui, ó, do fio e faz 2 pontos altos, porque senão um lado vai ficar com os motivos certos e o outro vai ficar faltando um pra fazer, tá? Ó. 2 pontos altos. Tá vendo? Aí, uma correntinha, ó, esse daqui, ó, ficou equivalente a esse daqui de baixo, tá? Ó. Uma correntinha, no próximo venho com 2 pontos altos. Espera aí que a minha linha escapou. Ó, aí eu venho aqui, ó, no próximo e faço 2 pontos altos. Uma correntinha, no próximo, 2 pontos altos. Olha, gente, assim a gente vai seguir com uma correntinha e 2 pontos altos dentro de cada lequezinho, tá vendo? Com uma correntinha de separação. E isso até chegar aqui no final da nossa carreira. Agora, eu vou dar continuidade aqui na minha, e vocês continuem a de vocês, e já já a gente volta para dar continuidade na segunda carreira. Terminando aqui a nossa carreira, eu vou fazer uma correntinha, 2 correntinhas, e vem aqui, ó, 1, 2, 3... Na terceira correntinha do primeiro ponto alto lá da nossa curva, eu fecho com um ponto baixíssimo, certo? Então, eu uso só 2 correntinhas aqui, ó, na divisão, tá? Entre a curva e o centro do nosso tapete. Fechei aqui, então, com o meu ponto baixíssimo, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. No próximo, eu vou fazer um ponto alto. Desculpa, gente, tive que interromper aqui a gravação, que passou um caminhão de gás aqui, fez bastante barulho.
Então, eu fiz, ó, um ponto, depois das 3 correntinhas, eu fiz um ponto alto, né, um sobre cada ponto de base. E nesse último, eu vou fazer mais um ponto alto dentro do mesmo espaço, formando assim um conjuntinho de 3 pontos altos. Uma, 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto de base. No próximo, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. Ficando assim, tá vendo? Ó, embaixo era 2, agora aqui em cima vai ficar 3. Isso a gente vai fazer nos outros 4 motivos que restaram, formando assim um conjunto de 6 motivos de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E o aumento sempre vai ser no último ponto alto de base, certo? Sempre no último a gente vai estar fazendo um aumento. Ó. Tá vendo? Dentro do mesmo. Ficando assim, então, os meus conjuntinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Falta mais um. 2 correntinhas. 1 ponto alto. No próximo, 2 pontos altos dentro do mesmo espaço de base. 1, 2 correntinhas. Aí, agora a gente já vai pro nosso trabalho, né, da nossa base. Então, a gente sempre vai ser motivos de 2 pontos altos. Ó, como ficou então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 motivinhos de 3 pontos altos na curva. E agora, a gente vai voltar a fazer a repetição de 2 pontos altos separados por uma correntinha entre um e outro. Ó. Intervalo agora de uma correntinha, que nem a de carreira de baixo, e 2 pontos altos. E essa vai ser a repetição de toda a nossa volta, tá? Chegando na curva, nós vamos fazer o aumento. Eu acho que não vai precisar eu repetir a curva lá do outro lado, mas qualquer coisa eu repito para que fique bem esclarecido como é feita a nossa curva, tá? Mas agora a gente vai fazer repetições, a nossa carreira inteira vai ser repetida, tá? Então, agora a gente vai fazer aqui, ó, 2 pontos altos, ponto alto sobre cada ponto alto de base, uma correntinha de separação e 2 pontos altos no próximo, um ponto para cada ponto de base, tá bom? E assim a gente vai repetir por toda a nossa volta, até chegar aqui na nossa curva, onde a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto de base no último motivo, né, da nossa base. E depois a gente vai fazer 2 correntinhas e ponto alto no primeiro e 2 pontos altos no último, fazendo assim o nosso aumento da curva, separado sempre por 2 correntinhas, tá bom? Eu vou estar fazendo o meu e já volto para estar explicando para vocês. Cheguemos aqui, então, na próxima curva. E aí, ó, 2 correntinhas e repetimos a mesma coisa que fizemos na curva lá do outro lado. Um ponto alto sobre o ponto de base e 2 pontos altos no próximo ponto de base. Olha, formamos assim, então, ó, um grupinho de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no próximo ponto, com um aumento no último ponto alto de base, tá? Então, a gente vai fazer aqui, ó, os 6 motivos, né, como fizemos na outra curva. Aí, eu venho aqui, ó, fazendo meus 6 motivinhos com 3 pontos altos separados por 2 correntinhas
Chega aqui no final, ó, vou fazer 2 correntinhas e 2 pontos altos para cada ponto de base, uma correntinha de separação e vamos repetir exatamente igual fizemos aqui, ó. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos, um para cada ponto de base do nosso centro do trabalho, tá? Isso a gente vai repetir por mais, a gente já está na segunda carreira, nós vamos subir mais 2 carreiras na cor pink, tá? Então, aqui na nossa curva, sempre respeitando e fazendo o aumento, para que não fique geado e perca o formato do desenho. Então, aqui assim, se na segunda carreira a gente tá com 3 pontos altos, na terceira carreira nós vamos ter que ficar com 4 pontos altos aqui na curva. Na quarta carreira, nós vamos ficar com 5 pontos altos na curva, sempre fazendo o aumento no último ponto de base de cada intervalo. Então, fica assim. Aqui, agora, a gente tá com 3, na próxima carreira a gente vai ficar com 4, e na quarta carreira a gente vai ficar com 5 motivos do mesmo, né, na curva no aumento, tá? Com 5 pontos altos de aumento na quarta carreira da cor pink. Então, eu vou fazer aqui terminar essa carreira aqui, ó. Vou chegar aqui, vou fechar com ponto baixíssimos, na terceira correntinha do ponto alto. Eu vou fechar com ponto baixíssimo e vou iniciar a próxima carreira ficando com 4 motivos. Depois, eu vou fazer toda a volta, as curvas iguais, e vou fazer a outra carreira, ficando com 5 motivos. Eu vou fazer toda a minha, 4 carreiras, né? Já tô na segunda, vou fazer a terceira e a quarta, e depois eu já volto com vocês pra gente tá mudando a nossa cor do nosso tapete, tá bom? Então, é assim, vocês terminam as 4 carreiras de vocês na cor pink, eu vou terminar as minhas e depois a gente volta pra tá trocando a nossa cor.